Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje a gente vai responder o que acontece quando a aventura acaba. Bom, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o site do Capitão Onigiri, né? Então vocês encontram um link lá. E o cupom de desconto aqui do canal Onigiri Neto, que vocês podem comprar mangás, quadrinhos, livros agora também. E ainda fechar com um desconto, que é sempre muito melhor. Bom, então hoje a gente vai falar de um mangá que eu dava absolutamente nada por ele, que é o Frieren e a Jornada para o Além, que está saindo aqui no Brasil pela editora Panini, começou a publicação, se não me engano, agora em junho ou julho, e é um título que eu não tinha ouvido falar sobre ele, na verdade. Ele me passou bem batido. É um título extremamente recente, ele começou a publicação dele em 2020, mas é um título que ganhou prêmios, premiado e etc. E tem uma temática que é até interessante. Eu me peguei em alguns momentos até fascinado com as histórias que esse mangá tá querendo contar. Bom, o roteiro do Kanehito Yamada e a arte é do Tsukasa Abe. E a Frieren, no caso do título, é a protagonista, que é essa elfa. Não vai dar pra ver aqui na capa, então eu vou botar a imagem aqui pra vocês. A Frieren, né, que é essa elfa, ela fez uma party com um grupo de pessoas, 2 humanos e um anão, para enfrentar o grande rei demônio. Só que toda a história que a gente vai acompanhar é pós isso. Então já começa com eles voltando depois dessa grande aventura e falando: ah, e agora nós vamos aproveitar nossos anos de paz, o que cada um vai fazer e tudo mais. E aí ocorre algo que a gente já viu acontecer em algumas outras mídias de fantasia, que é a diferença do tempo para cada raça. Então, para os humanos, a gente sabe que 50 anos passa extremamente rápido e consome metade da nossa vida, né? Mais da metade da nossa vida. E enquanto que 50 anos para um elfo que vive mais de 1000 é meio que como se fosse pra gente passar um mês, ou nem isso às vezes, um dia. Então a gente vai ter nessa história a história da Frieren lidando com esse fato. Do tipo, ela que sempre foi uma pessoa mais apagada, ela tem aquela personalidade mais como se ela não se importasse com nada, nem com ninguém. Ela tá num momento em que já se passaram muitos anos e as pessoas estão velhas no caso dos humanos e do anão também. Elas não têm mais o mesmo vigor que ela tem. E principalmente o mundo, depois desse período que a gente começa a acompanhar aqui, ele também já está se recuperando. Então a Frieren começa a fazer uma viagem meio que para reavivar essas memórias e entender algumas coisas que ela vivenciou nessa aventura. Então ela faz uma viagem para honrar a memória desses companheiros que já não são jovens como ela. Ela faz uma viagem para entender um pouco o que é a humanidade, né? Ela é quase uma pessoa meio tipo, não entendo por que vocês são tão sentimentais, e ela faz uma viagem para entender por que humanos são tão sentimentais. E com isso, ela começa a ter contato com as consequências das coisas. A consequência de não ter vencido um inimigo específico, ter apenas selado ele, por exemplo. Ou a consequência de ter passado muito rápido por alguma localidade. A consequência de não ter se dado tempo de aproveitar algumas experiências. Então é um mangá que ele tem um tom quase melancólico, assim. E é engraçado porque ele não é um mangá, sei lá, com uma arte estonteante. Não, é uma arte que funciona para essa história. Mas você não vai ver grandes painéis lindos e maravilhosos que você vai guardar com você no coração. Não tem grandes decisões artísticas que vão te impressionar nessa história. Mas o tom, a melancolia desse tom, o como cada capítulo aqui é ela numa localidade resolvendo alguma questão, aprendendo uma coisa nova, ou
trazendo alguma lembrança que ela tem dessa aventura que ela viveu com 4 pessoas que ela não vai mais viver junto, essa melancolia da partida, do fim, do envelhecimento, do meus amigos não estão mais aqui, é o que mais beneficia essa história, de certo modo. E é uma história bem humorada até, né? A gente tem um choque de várias personalidades diferentes. A Frieren, apesar de não ser uma personagem muito... Nossa, eu fico muito rendido por ela. Surgem outras personagens que acabam ajudando nisso. E esse processo de descobrimento dela, né? Dessa humanidade que ela carrega, de se importar com os sentimentos que ela aprendeu, ele tem um valor bem grande para a história. Nesse primeiro volume também a gente tem já algumas questões que a gente já viu serem trabalhadas, por exemplo, nos livros do Tolkien, né? Como humanos e elfos enxergam as coisas diferentes porque o tempo deles é completamente diferente, ou então... mesmo como elfos e anões, apesar de serem criaturas mágicas que vivem mais do que humanos, eles também têm diferenças entre si. E o que é, para a memória de uma pessoa, viver tanto tempo? O que você decide esquecer, porque, eu vou viver 2000 anos, mas que eu vou ficar lembrando disso? Então tem já isso nessa aventura. E o que me cativa é que... ele tem, nesse primeiro volume, uma estrutura muito similar a Kino's Journey, ou Kino no Tabi, que a gente tem o personagem passando em cada capítulo numa localidade diferente, e aí tem uma história que começa e se encerra nesse próprio local, e depois vida que segue. E como o tempo não é algo importante para os elfos, a gente tem passagens de tempo grandes já nesse primeiro volume, de personagens que começam criança e quando você vê já é uma adolescente, já está com 18 anos e etc. Então tem essa coisa meio de... É uma história que ela está acontecendo, né? Então ela continua acontecendo, mas o autor, né? Os autores decidem o que vão te contar. Então pode ser que passe 3 anos entre uma história e outra, mas você não vai saber o que aconteceu nesses 3 anos. Não é nada relevante que os autores queiram te contar naquele momento. Aí umas outras características da história em si mesmo, né? Esse mangá, Frieren e a Jornada para o Além, foi o ganhador do 14º Prêmio Taisho de mangá, né? Ganhou o grande prêmio. Acho que foi no ano já de 2020 ou 2021 mesmo. E também ganharam o Prêmio Cultural do Osamu Tezuka, o 25º, como autor, se eu não estou enganado. Né, são prêmios relevantes que mostram que a história, que já tem 9 volumes no Japão, ela mantém uma qualidade nesses 9 volumes, né? A história ela é reconhecida por ser boa. Prêmios não dizem muita coisa sobre o mangá, mas é uma curiosidade interessante ver que um mangá tão recente, né, começou a publicação ali em abril de 2020, ele já foi reconhecido por prêmios tão importantes no Japão. O mangá é publicado na Weekly Shonen Sunday e ainda está em andamento. Aqui no Brasil ele vai sair bimestralmente, então provavelmente até... esse mesmo mês do ano que vem, até agosto, setembro do ano que vem, a gente já esteja bem próximo ali do Japão, faltando 1 volume ou 2 volumes apenas. E pra quem não tava dando nada, eu comprei porque eu fiquei curioso com esse primeiro volume. Obrigado às pessoas, aos amigos que me indicaram e falaram, não, é a sua cara, né? Você vai gostar dessa história. Eu acho que eu vou continuar acompanhando o Frieren, porque é um melancólico diferente, ele é um shonen, mas não é um shonen de lutinha. Ele é um shonen de aventura, mas não é uma aventura para vencer um grande mal. É uma aventura pós vencer o grande mal. E eu fico um pouco curioso para entender como eles vão abordar essas questões sentimentais da Frieren, uma elfa, considerando que a gente já tem algumas obras que falam sobre isso, né? Algo na literatura. Então, são obras, obviamente, mais, né, europeias para América, mas a gente já tem. Então, para mim, vai ser interessante fazer
esse exercício de comparação de como uma história com um cara medieval, com elfos, etc., é lida e interpretada por japoneses e como isso se correlaciona com as histórias que a gente já conhece aqui no Ocidente. Para quem não sabe, sou muito fã do Tolkien, então para mim é muito divertido ver essas diferenças entre as abordagens que são dadas para essas raças que ficaram tão populares com as obras dele. E aqui eu não estou falando achismo, existem diversas pesquisas literárias que mostram que as obras do Tolkien foram responsáveis pelo que a gente tem de inconsciente coletivo, dá para dizer assim, de elfos, anões, trolls, orcs e etc. Bom, ele tá saindo aqui no Brasil pelo preço de R$ 34,90, né? O preço padrão. Tem já as tradicionais. Eu acredito que ele tem as suas 200 páginas, 160. Tem as suas 180 páginas, quase 200. E talvez numa promoção seja interessante, né? Naquelas promoções que a Panini faz de leve 3 mangás e o quarto você não paga, etc, etc. Mas é um título que é diferente. A sensação de leitura dele é diferente. Se você não gosta de histórias paradas, talvez ele não funcione. Mas se você está procurando algo que aborde mais as questões sentimentais e goste de histórias com um tom de melancolia, da perda, da passagem do tempo, do envelhecer. Inclusive, acho que talvez essa obra funcione bem pra mim, pela minha idade, talvez, por ser um homem de já 30 anos e ver o choque abismal que existe entre eu com 32 anos e um jovem com 20. Enfim, se você gosta desse tipo de piração com questões temporais mesmo, acho que é uma excelente pedida. Mas é isso, eu fico feliz que às vezes ainda esbarro em alguns mangás que eu não tava dando nada e fico genuinamente interessado na história. Por hoje é só, não esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.